Lucas capítulo 12, versículo 22. Aleluia. Amém, igreja? Amém. A palavra de Deus fala assim: a seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque o gentio de todo mundo é que procura essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais dela. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça o consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, a tua palavra é linda, Senhor, a tua palavra é maravilhosa, a tua palavra, Pai, ela liberta o homem, a tua palavra cura o homem, e a tua palavra salva. Pai, nós estamos sim, Senhor, muito preocupados com as coisas desse mundo, Pai, e nós viemos nessa noite ouvir essa palavra, Senhor, para a gente poder se libertar disso, Senhor, porque está escrito aqui, Senhor, que quem cuida, oh meu Deus, de nós somos rebanho do seu pasto, que somos
ovelhas, Pai. Oh, meu Deus, pequenino rebanho. Oh, meu Pai, é o Senhor que cuida. Por isso, em nome do Senhor Jesus, tira do coração dessa pessoa, Pai, toda vaidade, Pai. Tira, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Tira, meu Pai, o que for necessário, Senhor. Porque o Senhor conhece cada coração aqui. Por isso, fala conosco, Senhor, através dessa palavra que eu acabei de ler, em nome do Senhor Jesus. Pois assim eu oro e te peço. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Pode se assentar. Irmãos, a palavra de Deus fala que nós estamos ansiosos. Você acha que nós estamos ou não? Sim. Não, não estamos. Eu creio que tem gente já preocupada no amanhã. Eu vim conversando com uma pessoa que está preocupada com o que ele vai fazer amanhã, que ele vai pintar, que ele vai receber. A gente está acelerado, né? É bom se preocupar sim, mas tudo com temperança, né, irmãos? Porque a própria palavra de Deus fala que amanhã pertence a quem? Quem fala que nós vamos acordar amanhã? Você vai acordar amanhã, você fala, amanhã eu vou. Não sabemos, né? O tempo é de Deus, a hora é de Deus. Que nem o arrebatamento pode ser agora, você sabia? A Bíblia fala que vem como um ladrão, né, de noite, que ninguém espera. E muitas vezes você dorme, você sabe se você acorda? Não, né? Quando você pega um sono profundo, se Deus não te acordar, você continua dormindo. Então a gente está preocupado com isso. Eu falo para vocês por mim. A gente fica preocupado com tanta coisa, sabe o que é, sabe o que não é, sabe o que vai acontecer, sabe o que vai acontecer, né? Preocupado, a Bíblia Sagrada vem falar conosco essa noite para nós se preocupar com uma coisa só: o reino de Deus, né? Porque a Bíblia fala que esse reino foi dado a nós, mas ninguém recebe um reino, irmãos, sem lutar por ele, não é verdade? Tudo é assim, né? Assim é na vida do dia a dia. Você, né, é no seu trabalho, é na área sentimental, é na área profissional, né, é na área espiritual. Tudo é com luta, tudo é com batalha. Então o reino do céu é assim, é ganhado à força. O próprio Paulo fala, né, que o reino do céu é ganhado à força. É na batalha, é na luta, no joelho, é clamando. Então a Bíblia fala no versículo 31 que, buscai antes de tudo, irmãos, antes de tudo, o reino do céu. E tem gente buscando outras coisas, em vez de primeiro buscar o reino do céu. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, porque a Bíblia fala que seriam abreviados os últimos dias. Acabou o ano, nós estamos em novembro, irmão. O que você fez? Você falou que ia fazer tanta coisa esse ano, você fez? Quantas coisas você falou que ia fazer, né, que não deu tempo. Não é que você não quis fazer, porque não deu tempo. Você acorda, tudo é corrido, você vai trabalhar, parece que o tempo voa. Hoje você vê, nós crentes, manda o tempo parar. O mundo não, manda o tempo correr. Não vê a hora de ir para a bagunça, ir para a matéria, não vê a hora de ser sextou, porque eu ouvi falar de sextou. O pessoal na segunda-feira já começa, não vejo a hora de sextou. Vai cestar, isso aí para nós, irmão, nós não pega, está dando, olha o tempo, porque muitas vezes nós começamos a fazer uma coisa e nós somos de Deus, queremos fazer bem feito, né? A gente se entristece porque pelo menos espera no seu tempo. Esse final de semana mesmo eu pensei que ia fazer tanta coisa, não fiz nada, fiz alguma coisa só, não deu tempo. Por que não deu tempo? Você acorda, parece que é tudo assim, corre rápido. E vai quando você menos espera, a hora de concluir. Vai. Irmãos, é tudo. E a Bíblia Sagrada fala que nos últimos dias seriam assim. Mas tem muita gente que não está atenta por isso. Por quê? Porque elas estão deixando as coisas de Deus e se preocupando com as coisas que, o tempo consome a vida dela. Muitas vezes é a vaidade, muitas vezes, amizades, amigos. Quantos irmãos não vieram para a igreja porque muitas vezes chegou um parente em casa hoje? Mas faz tanto tempo que não vem, agora eu vou deixar aqui e vou para a igreja. Irmãos,
né, tanto tempo? Por que tinha que chegar hoje na tua casa? Né? E por que hoje teria que aparecer lá? E acontece, irmãos. Então nós que estamos na casa do Senhor, temos que atentar com isso. O inimigo é muito sujo, né? O inimigo, ele não veio para brincar. Então, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Olha isso, Deus. Deus se agradou de dar o reino dele para nós. E muitas vezes nós ficamos preocupados que o reino dessa terra. Existe um reino superior. Existe um lugar separado para os escolhidos, para aqueles que, né, estão lutando para poder chegar no céu. Mas muitos não estão atentos a isso. Estão preocupados com as coisas desse mundo. E você sabe que Jacó, ele se preocupou. A Bíblia Sagrada fala que quando ele sai da casa do pai dele, estava a caminho de Labão, o tio, ele parou em certo lugar, e ali ele fez, né, um lugar para se deitar, e aí ele pegou uma pedra, colocou a cabeça, ele fez de travesseiro e dormiu. E a Bíblia Sagrada fala então que ele viu uma escada, né, como essa aqui que está atrás de mim aqui, que subia e descia anjo. Subia e descia anjo. E aí ele entendeu que aquele lugar ali era um lugar santo, um lugar sabe? E ali ele fez um altar do Senhor. E a Bíblia Sagrada fala que quando ele acordou, a primeira coisa que ele se preocupou era falar com Deus e pedir duas coisas para Deus, irmãos. Pedir para que Deus, né, desse de comer e que desse de vestir. E Jesus repete isso aqui no Novo Testamento para nós. A seguir dirigiu-se Jesus aos discípulos, irmãos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansioso pela sua vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Então Jacó já tinha falado lá com Deus, né, que Deus não deixasse faltar para ele, irmãos, o que comer e não deixasse o que vestir. E você vê que a história é tão linda naqueles versículos ali, que Jacó teve um filho chamado José. José foi levado para o Egito, e lá ele passou um momento muito difícil na vida dele, porque ele foi acusado, né, de seduzir de mulher de Potifar, e foi mentira, porque a Bíblia Sagrada fala que a todo momento ele fugia dela. Não era só um dia, não. Eu estava lendo o texto, né, eu fiquei, meu Deus, será que ele foi tentado só uma vez ou foi tentado várias vezes? Não, muitas vezes. Muitas vezes a mulher de Potifar tentou ele, ao ponto que ela chegou que o diabo colocou no coração dela e fazer algo para poder realmente esnucar ele, né? Mas havia um propósito, né? Então José fugiu da aparência do mal, e a Bíblia fala que não faltou mesmo pão na casa de Jacó, porque houve uma fome muito grande naquela época, e José estava governando o Egito, e a Bíblia Sagrada fala que os irmãos dele sobem até o Egito para poder buscar alimento. E a Bíblia Sagrada fala que houve ali, né, uma comoção muito grande, porque José ali fez prova com os irmãos. E a Bíblia Sagrada fala então que o alimento foi até Jacó, porque é o que ele tinha falado para Deus, que não faltasse o pão, né, na jornada dele, o pão e o que vestir. Então hoje nós estamos vendo aqui que está acontecendo que as pessoas estão preocupadas mais com as coisas desse mundo do que as coisas tão simples que Deus, né, já falou conosco, né? Porque essa é a promessa de Deus, que Deus não ia deixar de faltar o pão e não ia deixar de faltar as vestes. E a Bíblia então fala, porque a vida
é mais do que alimento. Então, se a nossa vida é mais do que alimento, irmãos, e a vida foi Deus que nos deu, então, você acha que Ele não ia cuidar? Você acha que Ele não ia dar o que comer? A Bíblia Sagrada fala aqui, ó, e o corpo mais do que as vestes. Então, o teu corpo é muito mais do que as vestes, irmãos. Sabia? Muito mais do que as vestes. Você vê, lá no Jardim do Éden, Eva e Adão não tinham essas vestes que você tem hoje, né? As vestes de Adão eram umas vestes diferentes. Eram as vestes que cobriam a nudez dele desde santidade e pureza, né? Eu creio que a luz transpassava em Adão e Eva, como acontece na nossa unha. Se você pegar uma luz e colocar na unha, você vai ver que ela passa lá. Eu acho que é dois lugares do corpo que acontece isso, na mão e no pé, mas nem lugar. E os historiadores falam que, né, essa vestes que Deus colocou em Adão e Eva foi essa pele que nós temos, né, que cobriu, né, aquela luz que resplandecia na vida de Adão e na vida de Eva. E realmente, irmãos, os historiadores, a gente está orando e pedindo para Deus uma direção sobre esse texto, mas se a gente olhar lá em Jesus, né, a Bíblia fala que quando Ele transfigurou o monte, né, falou que, né, Ele virou luz, e a Bíblia Sagrada fala que nós somos luz do mundo, né? Então, a Bíblia fala que nós temos que se preocupar com isso, porque Deus, Ele fala que o nosso corpo é muito mais do que as vestes, né? A Bíblia fala que nossa vida é muito mais do que o alimento. Então, a palavra de Deus fala assim, ó, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou um curso na sua vida? Você pode? Porque tudo está nos planos de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer e nós vamos e faz. Só que a Bíblia Sagrada fala que nós erramos, falhamos e nós temos que depois voltar no mesmo lugar e começar tudo de novo. Tudo de novo, né? Hoje eu sei que tem gente aqui que, se você perguntasse, falou assim, ó, se você pudesse fazer tudo de novo, diferente, você faria? Eu faria. Eu sei que tem muitos aqui também que faria, né? Faria também tudo, né, diferente, mas não tem como. Então a Bíblia nos ensina o quê? Aonde nós caímos, que nós voltemos e continuemos, fazemos tudo novo e certo. Então a Bíblia fala isso. Então Jacó, ele fez esse propósito, Deus. Ele falou assim, se o Senhor não deixar faltar o alimento, se o Senhor não deixar faltar as vestes, e o restante ele não pediu. Só que ele fez um voto a Deus. Ele falou assim, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor fizer prosperar na minha vida, eu farei um voto ao Senhor. Eu te darei a primícia para o Senhor. Então você vê, hoje nós viemos aqui, né, porque nós temos aqui, nós viemos nos dar para Deus, né, a vida, para que Ele pudesse fazer algo por nós, porque a vida está nele, a vida não está em nós, a vida está em Cristo, é Cristo que nos dá a vida, né? Então nós viemos falar, Senhor, a vida pertence ao Senhor. Se nós temos vidas, irmãos, é porque Jesus, Ele pagou por essa vida, né? Não só a minha, como da humanidade toda. Mas nem todos creem nisso, nem todos acreditam. Você vê que Jesus estava falando aqui para os discípulos, porque os próprios discípulos estavam perdidos, estavam começando a se preocupar com as coisas terrenas. E é verdade, irmãos, é verdade. Você vê que Pedro, Deus teve um chamado na vida dele, e chegou um certo momento que ele voltou a pescar, porque Deus tinha falado para ele, falou assim, agora você não é mais pescador, agora você vai ser pescador de almas. E a Bíblia Sagrada fala que em um certo momento que Jesus tinha sido assunto ao céu, a Bíblia fala que ele volta a pescar.
né? Então você viu, saiu do foco. Então assim somos nós. Muitos estão saindo do foco daquilo que está escrito na palavra, porque estão ansiosos, preocupados com o tempo, né? Preocupados com coisas que nós não devemos se preocupar, porque a Bíblia fala que tudo está no controle do Senhor, tudo está no controle dele. Nós estamos vendo aí, o mundo está julgando, né? O mundo está julgando. Você vê, o que está acontecendo hoje aconteceu no passado. Se você pegar a história de Abraão, quando Abraão ficou sabendo que seu sobrinho tinha sido encarcerado, a Bíblia Sagrada fala que ele chamou ali os homens, né, de confiança, aqueles que cresceram na casa dele, que foram, por exemplo, 18 homens, e ele determinou de ir buscar o sobrinho Ló. E ele foi. Então estava tendo uma guerra entre eles. E não é diferente de hoje. Já estamos vendo aí, ó. Eu vi essa semana uma matéria que a China agora está responsável lá pela ONU, né, da parte da segurança lá. E ela já determinou que é para permitir que entre de alimento lá em Gaza. Você vê, aí já vai começar outra confusão, já entrou outro país na confusão. E nós estamos aqui com esses 318 de Abraão. Nós estamos na retaguarda, né? Estamos esperando, né, o momento certo de poder orar, de clamar, porque Deus venha resgatar cada irmão nosso que está, né, nesse conflito, sem saber, né, o que fazer. Porque é o que está acontecendo. Muitos estão perdidos, não aqui, porque aqui não estão longe da guerra, né, irmãos? Claro que nós temos muitos irmãos perdidos aqui, perto de cidades grandes aí, talvez até perto de nós aqui, sem direção de Deus. Mas, irmãos, quantos nessa hora não sabem o que fazer? Por não saber que Deus, Ele cuida, né, da nossa vida em primeiro lugar, e Ele cuida em primeiro lugar do nosso corpo. Ele se preocupa com o teu corpo. Por isso que você não pode fazer do teu corpo um corpo de meretriz, né? Não pode usar o nosso corpo para se constituir. Porque Deus se preocupa. Você viu aqui, Ele falou, está escrito na Bíblia, Ele fala que o corpo é mais do que os restos. Então Deus está mais preocupado com o teu corpo do que com os restos. Por quê? Porque a pessoa que tem sabedoria vai entender isso e vai guardar o corpo, né? Porque Deus se preocupa com ele. E assim também é a vida. Aquele que guarda a vida. Mas como você vai guardar a vida? Se você não guardar a vida na presença do Senhor Jesus Cristo, você não tem vida, né? Você não tem vida. E como nós guardamos a nossa vida em Cristo? É obedecendo a palavra dele. E o que a palavra de Deus fala? Que aquele que não está em Cristo não tem vida. Então é o que nós vamos fazer nessa noite aqui, né? Você está falando para Deus que você quer a vida, porque a vida só está em Cristo. E a Bíblia Sagrada fala que muitos estão vivos, mas estão mortos, irmãos. Está sem vida. Você fala, como assim? Porque a palavra de Deus fala que a gente não podemos deixar apagar o Espírito Santo em nós. E acontece, irmãos. Muitas vezes você vê pessoas tão bem sucedidas, preocupadas com tantas coisas desse mundo, mas o mais importante, né, ela está deixando de lado, que é a nossa vida espiritual. Essa vida existe, né? A Bíblia Sagrada fala que Jesus, Ele foi assunto ao céu, Ele sentou à destra de Deus, e a Bíblia Sagrada fala que a qualquer momento Deus vai falar para que Ele venha buscar a vida. E a vida não vai estar em todos, porque muitos estão vivos, mas estão mortos. Se você pegar lá em Coríntios, você vai ver que está escrito lá, né, esse versículo, né, quando Deus ali Paulo escreve sobre a Santa Ceia, como ele recebeu do Senhor, ele, né, entrega para a igreja, e ali você vai ver que ele vai falar a respeito de que muitos dormem. Por que muitos dormem? Por causa do quê? Por falta de sabedoria, por causa do pecado, por causa da iniquidade. Porque sentam à mesa, né, de qualquer maneira, né, toma
o sangue, come o corpo. E não é assim. Então, a Bíblia Sagrada fala que Jacó ele faz esse voto com Deus, e Deus cumpre na vida dele tudo aquilo que ele falou com Deus, até os dias de hoje. Tanto que nós estamos debaixo de promessas, irmãos. Você não está aqui porque você quer, você está aqui por causa de promessa, né? Promessa que Deus fez a pais, a mães, né? Que guardariam os filhos por causa do quê? Por causa da promessa, por causa que eles buscaram, perseveraram e acreditaram. Então, a gente tem que ter esse domingo sobre essa situação aqui, ó. Buscar antes de tudo o reino, e essas coisas serão acrescentadas. Não se preocupe com aquilo que você deseja, que logo em breve Deus vai entregar nas tuas mãos. Viu? Não se preocupe não. Muitas vezes a gente fica preocupado. Hoje mesmo a gente estava sentado numa roda de um monte de gente, e aí a pessoa falou de um assunto que eu já fui atrás há muito tempo. Eu falei, meu Deus, se for para ser meu, vai ser, né? Mas eu tirei, até esse dia atrás eu estava desesperado. Esses dias eu peguei até de madrugada, fui até o local, né? A pessoa foi estar aqui comigo, foi comigo até lá. E aí chegou uma hora, eu falei, não, senhor, eu não posso ficar desse jeito. Porque se eu ficar desse jeito, eu vou estar desagradando o Espírito Santo. Porque a Bíblia Sagrada fala que tudo está no controle dele, né? Ele faz conforme a vontade dele. Então nós temos que só colocar nas mãos dele. Né? Nós temos que colocar na mão dele, e ele vai cuidar de tudo. O que ele prometeu, ele vai cumprir, né? Que é o alimento, que é a veste. Ó, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe, vamos buscar primeiro o reino dos céus. Você fez a melhor coisa da sua vida nessa noite. Você veio para a casa de Deus. Você veio buscar o mais importante da tua vida, né? É aquele que vai fazer você levantar, ter força para lutar, para perseverar, para vencer. Viu? Você veio buscar Jesus. E ele já estava te esperando aqui. Viu? Ele estava te esperando. Porque a Bíblia Sagrada fala que todo aquele que busca, o que acontece? Encontra. Né? Todo aquele que bate, vai ser assim. Todo aquele que pede, recebe. Então, tudo que nós pedirmos, né, tudo que nós buscarmos, né, com sabedoria, nós vamos receber. Porque quem mais ama abençoar é Deus. Tanto que a própria palavra de Deus fala que todas as bênçãos do Senhor já estão liberadas no mundo espiritual para nós, né? Já está liberado. Mas por que você não recebeu? Por que eu não recebi? Porque a Bíblia fala que nós pedimos e pedimos mal. Pedimos para o deleite do nosso coração. Então não podemos pedir para o nosso coração, né? Temos que pedir para o coração de Deus. O que Deus quer que você faça? O que Deus quer que você? Então nós temos que ter esse ensino. Então Jacó teve sabedoria. Jacó pediu a coisa certa para Deus. Ó, se você for comigo, né? E dê para mim de comer e dê de vestir. E a Bíblia fala que eu serei fiel ao Senhor, tudo aquilo que o Senhor acrescentar mais na minha vida. Então seja fiel a Deus, viu? Ó, dê glória a Deus, agradeça a Deus por tudo que você tem. Muitas vezes a gente fala, mas eu não tenho nada, você tem tudo. Sabia? Você tem Jesus, né? Nós temos Jesus, irmãos. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Nada. O mundo não tem nada. Então, sai do mundo. Ó, vem para o Senhor. Não fica no mundo, não. Porque muitas vezes o crente está dentro da igreja, mas o coração no mundo, você sabia? Ó, né? A mulher de Ló. A mulher de Ló era uma mulher de um homem justo. Ló era um homem justo. A Bíblia fala que Ló, ele estava na entrada da cidade e o povo da cidade via ele como um juiz, né? Tanto que o
povo foi lá e falou assim: quem é esse justo que vem querer, né, justificar nós aqui? Então, só que a mulher dele, você vê, o coração dela não estava no reino do céu, não estava naquilo que Ló acreditava, porque Ló acreditava em Deus. Tanto que nós somos promessa da geração de Ló, mesmo do pecado, mesmo do erro. Vocês sabiam? As filhas de Ló deitou com o próprio pai de gerações. A avó de Davi, ela é dessa geração dos Moabitas. Então você vê, Deus teve misericórdia. Então, irmãos, a gente tem que atentar. Então, Jacó, ele faz esse voto a Deus, e Deus cumpre na vida dele. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouve a Israel vosso pai. Ruben, tu és o meu primogênito, minha força e a primícia do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Esse era o primogênito, Ruben, primeiro filho de Jacó, Uri. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Então ele fala, ele abençoa, mas depois ele mostra que vai haver uma consequência. Por quê? Ruben, a Bíblia fala que ele subiu no leito, ele deitou com a concubina do pai. Aí ele fala assim: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumento de violência, o seu conselho não entra a minha alma, com o seu agrupamento. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram todos. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa quem o despertará. O cedro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. A ele obedecerão os povos. Então, a Bíblia fala que de Judá saiu um homem, filho de Davi, que a Bíblia Sagrada fala que é Jesus Cristo. Então Jacó foi falando aqui de todas as tribos, e depois no final você vai ver que ele abençoa as tribos. Então a gente tem essa promessa, sobre todas as tribos de Jacó, porque Jacó ele foi um homem bem sucedido perante Deus, porque a Bíblia fala que Jacó significa enganador, mas a Bíblia fala que ele se converteu, se arrependeu, pediu perdão a Deus, e Deus teve misericórdia dele, e Deus fez uma grande obra através dele. Então, irmãos, nós temos que ter essa consciência, de pedirmos aquilo que agrada o coração de Deus, porque a Bíblia fala que Deus sabe qual é a necessidade de cada um, Deus sabe. Eu sempre falo, irmãos, muitas vezes a pessoa fica atrás de riquezas, preocupada com tantas coisas, mas se hoje, irmãos,
Se Deus permitisse que você tivesse aí R$1 milhão, o que você faria, né, no reino de Deus? Sabe o que você faria? A vontade de Deus com esse dinheiro. Sabe que você teria coragem de doar todo esse dinheiro, e ficar sem ele, pelo reino de Deus? Então é que eu me pergunto, irmãos, tem situações que eu falo, imagina você no deserto, com tanto dinheiro no deserto, uma pessoa com uma quantidade de água, qual será que vale mais no deserto, irmãos? A água ou o dinheiro? Então a gente tem que colocar as coisas na balança, sabe? E orar e pedir para Deus, o que é mais importante na minha vida? Sabe o que é isso, aquilo? Então a gente tem que fazer essa avaliação, né? E prestar atenção no reino dos céus, porque o reino da terra, irmão, isso vai passar. Daqui a pouco, tudo acaba aí. Quantas pessoas nessa hora nós estamos aqui, está sendo velado, nessa hora, acabou. Onde foi tanta riqueza? Onde foi tanta luxúria? Onde? Agora. Esses dias eu passei em frente do velório e eu comentei e falei assim, a Bíblia fala que é melhor estar no velório do que estar numa festa. Porque no velório, irmãos, você para e reflete, você pensa, podia ser eu ali. Né? Ali todo mundo é bonzinho. Vocês já perceberam que no velório todo mundo fica bom? Todo parece que é santo. Fica tudo lá. Mas sai dali, pronto, a língua já começa, né? Muitas vezes até no velório da pessoa falar mal da outra, né? Mas é raro, porque a pessoa pensa. Então, você vê, a própria palavra de Deus fala que nós temos que se preocupar. Então, irmãos, não é com as coisas desse mundo, não. Eu acredito, irmãos, que se for a vontade de Deus, você pode ser muito próximo mesmo. De um dia para o outro, Deus pode mudar toda a tua história. Pode mudar de um dia para o outro, né? Porque Deus tem tudo na mão, tudo é dele, né? A Bíblia Sagrada não fala que o rei Nabucodonosor um dia era rei e no outro dia ele estava lá no pasto comendo grama? Não é isso que fala a Bíblia? Né? Tirou, passou o reino, mas não estava tudo na mão dele, o poder não estava na mão dele. Mas a Bíblia Sagrada fala que hoje, ou daqui um ano, né, quando ele se exaltou, Deus falou: daqui um ano o reino vai ser tirado e você vai, né, e você vai passar como animal. Vou te colocar, tirar o espírito de homem, colocar o espírito de animal, e você vai passar como boi. Então quer dizer, como passa boi, irmãos? Comendo grama. Então Deus quer. Eu conheço até uma história da nossa igreja aqui, o irmão que fala que um dia ele estava pobre, no outro dia ele ficou rico e no outro dia ele empobreceu o dobro. Uma licitação que teve, né? Ele fala que ele foi de avião para Brasília, né? Foi pegar todas as escolas de todas as cidades aqui em volta para poder fazer o trabalho nessa escola. Então chegou lá, assinaram um alto cheque de valor muito altíssimo para poder começar as obras. Então quer dizer, ele pegou aquele valor na mão, claro que ele ia passar a parte para fazer a obra e a outra parte era dele, mas era muito dinheiro. O que aconteceu? Aí no outro dia chegou algo de Brasília que ia haver ali, né? Houve uma reunião entre todos ali e abriu uma CPI e na verdade toda aquela fortuna que estava ali, a maioria estava envolvida nesse esquema. Então quer dizer, ficou pobre. Acontece. Você vê, acontece, né? Irmãos também, que estação aqui, Lençóis, aqui começa uma empresa aqui da prefeitura, também saiu da igreja, irmãos, só porque por causa do dízimo, né? A irmã Clarice até sabe dessa história, não sabe, irmã? Né? É mais velha aqui na igreja, talvez o Paulão também sabe dessa história, mas o irmão era dizimista na igreja, irmãos, estava quebrado, sem nada, né? E aí ele fez lá, né, teve essa licitação lá e foi 3 empresas. E a dele ficou a última empresa. Só que Deus foi trabalhando e o que aconteceu? Só sobrou a empresa dele. Então ele catou essa licitação para fazer o trabalho. Você vê, um dízimo que era tanto, aí depois triplicou. Sabe o que aconteceu? Ele foi embora da igreja. Sabe por que ele foi embora da igreja? Porque a igreja que hoje ele congrega, lá não dá dízimo.
lá você dá uma oferta, então você dá o que você quer. E Deus não é assim. Deus não quer receber o que você quer dar. Não. Tudo na casa de Deus tem ordem e tem essência. Deus quer o melhor da tua vida. Deus quer o melhor da minha vida. Então não podemos dar qualquer coisa, porque Deus vai dar algo, qualquer coisa para nós, os servos. Para começar, a rua é de ouro. Ó, você anda em asfalto preto aí, ó, aqui nesse mundo. Lá é ouro. Né? A Bíblia fala que lá, né, a cidade santa é cristal puro. Olha isso, irmãos. Lá tem uma árvore plantada no meio do jardim, que são um fruto para cada mês. E a Bíblia fala que as folhas das árvores é para todas as nossas enfermidades. Olha isso aí. Então, olha o que Deus tem preparado para nós no céu. Então, Deus deu o melhor. Olha o que Ele deu para nós. Ele deu o seu único filho. Irmão, você que parar de pegar teu filho lá pelo povo mau, você é mau, eu sou mau. Nós somos mau. Vocês sabiam disso? Né? Paulo fala sobre isso. O bem que eu quero, eu não faço. Eu não faço, porque o mal está diante de mim. Nosso coração é mau, irmãos. Né? Nós achamos que nós somos bons. Não somos não. Quem é bom é Jesus em nossa vida. Viu? Jesus é bom na tua vida. Manda Jesus sair de você aí para ver o que acontece. Você volta a ser o velho homem. Você volta a ser a velha criatura. Né? Quanto mal nós fizemos para pessoas. Né? Se a gente parar e pensar, nossa, o que eu fiz? Né? Quantas pessoas nós machucamos, né, com sentimento, né? Achar que mas quantas pessoas, né, machucamos, maltratamos, né? Até dentro de casa, muitas vezes quando eles eram no mundo, não tinha freio na língua, amaldiçoamos, falando palavras, né, que machucou mais do que muitas vezes dar uma pancada. Né? Então nós somos, né, pensiosos para o mal, temos que tomar muito cuidado, porque aqui, ó, dentro de você, dentro de mim, há uma luta tremenda aí. Há uma luta da carne contra o espírito, ele luta 24 horas. É uma batalha. Né? Tanto que a Bíblia Sagrada fala que Jacó lutou como homem com Deus. Ó, porque eu imagino a luta ali, ele falou assim, eu sou carne, sou pecador, eu não posso, o senhor não pode subir antes de me abençoar. Porque o que vai ser eu? Porque, irmãos, o que nós íamos fazer nesse mundo se nós não tivesse Deus, irmãos? O que você seria? Você já pode pensar sem Deus? Porque Deus existe, né? Vocês sabem disso, né? Tem muitas pessoas que têm dúvida ainda se Deus existe ou não existe dentro da igreja. Né? Tem pessoas que vêm para a igreja só para ver, né, algo, e Deus muitas vezes não responde, a pessoa fala assim, mas Deus não. E Deus muitas vezes está falando e a pessoa não vai entender que Deus existe. Essa semana na cidade tinha uma mãe, tinha uma mulher encostada na parede chorando com dor no ventre, porque ela estava grávida, e o pai desesperado. Aí eu parei para conversar com ela, né, falando de Deus, comecei a falar de Jesus para ela, ele ficou meio assustado assim na hora, eu falei, irmã, eu posso orar por aquilo que está na tua barriga? Aí ela falou, pode? Aí eu comecei a orar, aí nós orando, depois eu falei para ela, falei assim, como que você me explica, como que pode uma criança, né, um ser vivo está dentro da água e não morrer afogado? Ela falou assim, nossa, eu nunca parei para pensar nisso, né? Uma mãe carrega um filho dentro de uma bolsa, vocês sabiam? E nessa bolsa tem água. E essa criança não morre afogada. Olha como Deus é perfeito. Né? A própria mãe alimenta a criança. Existe coisa mais perfeita que isso, irmãos? Né? Uma mãe comer e fazer todo o processo lá dentro, e Deus te dá a parte dela e dá a parte da criança. Não é lindo, irmãos, isso? Então é uma coisa sobrenatural, não tem como explicar isso, né? E Deus é tão amor que olha o que Ele fez, né? Ele fez a mulher para poder gerar filhos de Deus e os homens para poder ser sábios, né? Para poder cuidar da família, cuidar, né,
daquilo que ele deve cuidar. Então, nós sabemos que Jacó teve esse papel muito lindo aqui, ó, de cuidar da família, cuidar dos filhos. E você vê como Deus é maravilhoso, que a mulher de Jacó, Raquel, no momento de dor que ela estava passando para gerar o filho, veio ela abençoar, ela abençoou. Vocês sabem disso ou não? Ela chamou o filho, mandou colocar o nome do filho de Benoni. Benoni. E Benoni significa filho da minha amargura, filho da minha tristeza. Mas Jacó rápido chegou lá e falou: não, meu filho não vai ser chamado, meu filho vai chamar quem já? Filho da minha amargura. Ó. Então, você vê, isso é sabedoria. Por isso que Deus foi na vida de Jacó, que Jacó soube pedir. Entendeu? Não sabe pedir a Deus. Nós temos que aprender a pedir a Deus, né? E Deus vem fazer o melhor para nós. Muitas vezes nós queremos fazer, mas se nós for fazer com a nossa mãe, nós vamos fazer melhor. Bem? Eu quero que vocês fiquem em pé. Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar firmes nesse propósito, se preocupar com as coisas do céu. Viu? Preocupa-se com as coisas dessa terra. Eu estou assim, eu estou correndo muito aí, eu estou começando a ver que eu estou esquecendo as coisas do céu. Você quer ver? Deve ter alguém que estava certinho na leitura da palavra, mas você vê, nós estamos preocupando mais com as coisas assim do que as coisas assim, né? Do que do reino dos céus. Porque esse propósito que Deus colocou no coração do pastor, para que todos nós viessem ler a Bíblia toda, nada mais é do que a gente se alimentar. Porque nesses últimos dias, não, nós temos que estar se alimentando a todo momento, né? Porque a seta está aí, ó, os dardos inflamados está aí. O mundo está aí, né? Lançando setas e dardos inflamados 24 horas, tentando te derrubar de todo jeito, de todas as maneiras, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou dar testemunha ali, ó. Nós fomos na cidade, o diabo é tão sujo que nós estávamos descendo do carro, aí o cara estava na nossa frente, acendeu um baseado e foi fumando na nossa frente. Foi, irmão? Nós temos que cortar, ó, o diabo. Temos que dar volta, Satanás, aí tá bom. Chegamos na cidade, aí passando, nossa, a moça veio voltando, de repente, ó, você. A outra seta pro irmão. Ô, capeta, mas eles amam o diabo. Irmão, mas que luta, irmãos. Você acredita? Aí o irmão faz uma besteira. Eu vou falar para a igreja, para ele poder entender, para a igreja também corrigir a igreja. Presta atenção. Nós fomos no mercado. Eu queria tomar água. Aí o irmão foi no lotério. Tá bom. Eu achei que ia fazer algo. Ele foi fazer um joguinho lá. Olha isso, irmãos. O que a igreja fala para o irmão? Eu estou falando isso, irmão, porque eu tenho essa altura, eu tenho essa liberdade para o irmão falar. Irmão, se fosse. Eu estou falando o que eu já falei, né? Isso para dizer que eu ensinei o filho. Meu filho já orientou ele também a respeito da palavra, a respeito de, né, o que acontece quando a pessoa faz isso. Porque nós, irmãos, quando nós jogamos, fazemos joguinho para ficar milionário de um dia para o outro, sabe o que estamos falando para Deus? Nós não estamos satisfeitos daquilo que Deus está nos dando. Ó, sabia disso? Porque, ó, pensa bem, a pessoa vai lá jogar, todo tipo de dinheiro está ali, né? O dinheiro da prostituição, né? Porque quem são as pessoas que em média que querem esse reino? Não o mundo, não somos nós. Claro que se Deus te der, eu tenho certeza, se você é um servo, uma serva de Deus, você vai saber administrar isso. Porque como que você vai, com tanto dinheiro na mão, você vai ver o teu irmão crescendo? E aí? Você vai arrumar briga com quem? Comigo? Ou você vai arrumar briga com Deus? Então você vê, irmãos, e a gente sabe que esse tipo de dinheiro que vem nas mãos das
pessoas são malditas, não é bênção não, irmãos. Você quer ver, ó? Você entra na internet e pesquisa quantas pessoas já morreram por causa disso. Pais que matam filhos, ficam ricos, ganham na Mega Sena. Quando você menos espera, o pai matou fulano lá por causa de riqueza, por causa de dinheiro. É isso que você quer para a tua vida? Eu não quero isso para a minha vida. Né? Nós queremos sim ser próximos, ricos, mas com Deus, né? Na direção de Deus. Então nós estávamos orientando, então igreja, cuidado, viu? Cuidado, porque a Bíblia Sagrada fala, viu? Não somos nós. Ah, mas a pessoa eu vou fazer, amém, é você com Deus, né? Você tem um livre-arbítrio de escolher o que você quiser fazer, né? Mas nós sabemos que há consequência, né? Então são setas que o inimigo joga, dardos inflamados para a pessoa cair em tentação, irmãos. Olha que luta, é uma batalha, é 24 horas o inimigo tentando te derrubar, porque uma coisa que ele não para, que ele desiste, né? É de tirar as tuas bênçãos. Amém? Levanta as tuas mãos, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em conformidade com a tua palavra, nós abençoamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, toda a tua amada igreja, hoje e para todos sempre, e todos juntos comigo. Amém. Glória a Deus.